Amém? Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 13. Nós vamos apenas ler esse versículo e vamos orar. Amém? Amém. Ou melhor dizendo, vamos ler apenas esse versículo e vamos orar. E depois a gente vai ministrar aquilo que o Senhor colocou ao meu coração. Estou dando um tempo para vocês encontrarem. Quero desejar um bom dia às pessoas que provavelmente estejam nos assistindo aí nas redes sociais. Mateus capítulo 8, Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Mateus capítulo 8, versículo 13. Amém? Podemos ler? Amém. Diz assim: Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora o seu servo foi curado. Quero dar ênfase a vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Diga, como você creu. Como você creu. Assim. Assim. Pode dizer, como você creu. Como você creu. Assim. Assim. Lhe acontecerá. Acontecerá. Amém, Pai, em nome de Jesus, nós queremos bendizer o seu nome, te agradecer, Pai. Essa presença, assim como a última música falou, nós podemos provar como é real, como ela nos abençoa, como ela nos ministra. Não existe nenhum lugar melhor do que o centro da sua vontade. Esse lugar é um lugar de cura, de provisionamento, de livramento, de restituição, Pai, de história reescrita, e nós te damos graça. Porque a única condição para que usufruamos desse lugar é que a gente queira e creia a ponto de receber, e o Senhor abriu para nós essa porta, e por isso nós estamos aqui, Senhor. Queremos consagrar a Ti esse tempo de ministração, Pai. Eu sei que a palavra é Sua, as ovelhas são ovelhas do Seu pastoreio, do Seu rebanho, e nós estamos aqui apenas como canais, como, Senhor, instrumentos para tocar as vidas com aquilo que é a Sua vontade. E a minha confiança hoje está, Pai, na verdade da Sua palavra, que diz que a unção do Santo permanece em nós, e essa unção tem a capacidade de nos ensinar, Pai. Então eu tenho certeza que enquanto eu falo, o Senhor é capaz de ministrar de forma específica, personalizada, ao coração de cada um. Muito obrigado por esse tempo, Senhor, em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vocês podem sentar. Deus é muito bom, amém? Me permitam dar uma pequena pausa aqui só para apresentar a vocês, para que a gente receba de forma devida o nosso irmão e amigo Lucas, amém? Fica de pé aí, Lucas, para que essa grande igreja lhe veja, amém? Seja bem-vindo, Jesus. O Lucas é um amigo, né? Mais precisamente do Roger e da Ju, mas sendo amigo deles, é amigo nosso também, amém? Está nos visitando hoje aqui e você é muito bem-vindo. Amém. Glória a Deus. Tá? Amém, amados? Glória a Deus. O texto que veio ao meu coração para embasar aquilo que dentro do tempo que temos a gente vai ministrar é esse de Mateus 8, 13, que não sei se você sabe o contexto, mas Jesus estava ministrando, né? E um centurião romano, o que é um centurião? Um líder de 100 soldados, por isso a palavra centurião. E nesse tempo Roma regia o mundo, né? Era chamado de Império Romano porque todas as nações do mundo sofriam direta influência e governo de Roma, né? Eu falo de Roma, da Itália mesmo. E esse centurião era um centurião romano que estava com a sua centúria, com o seu pelotão, né? Atuando nas regiões de Jerusalém, ali onde Jesus pregava. E ele ouvia constantemente sobre Jesus e reconheceu a autoridade que Jesus tinha, né? E buscou Jesus. Eu estou falando o contexto aqui para você entender. E ele tinha um servo doente. Isso já mostra o coração de uma pessoa, né? Você ser uma autoridade e se importar com um servo, né? E ele procurou Jesus. E não é a ênfase da mensagem, mas eu estou só colocando para você entender o contexto. E quando Jesus disse: eu vou lá curar o seu servo, ele disse: não, eu sou um homem de autoridade, eu tenho pessoas sob a minha autoridade e tenho pessoas sobre mim, e eu entendo sobre a autoridade, e essas pessoas eu digo vai e elas vão, eu digo vem e elas vêm. Então se o Senhor disser apenas uma palavra,
né, o meu servo será curado. Eu não preciso que você vá até lá, você pode dar uma palavra de autoridade e esse servo vai ser curado. E assim Jesus fez, né? E quando Jesus fez, ele diz, então, Jesus disse ao centurião, vá. Ele não fez uma oração assim, em nome de Jesus, das as mãos aqui, discípulo, Senhor, o servo desse irmão está doente. Isso é a gente que faz, né? A gente enfeita as coisas, a gente quer. Jesus não fez nada disso. Ele só localizou a fé daquele homem e disse, é assim que você crê que eu posso declarar uma palavra de fé? Então está declarado, vá, assim como você creu, será. E a Bíblia diz que naquela mesma hora o seu servo foi curado, porque ele disse, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E embora a ênfase da minha mensagem não seja o centurião, não seja a cura pela declaração da palavra, mas a ênfase da minha mensagem e a minha oração é que o Espírito Santo ministre, assim como eu orei aqui, aquilo que eu não consegui ministrar. Amém. A ênfase da minha mensagem, mas é o poder que tem de manifestação aquilo que nós cremos. Amém. Diga, o que eu creio Eu é o creio. que vai acontecer. Vai acontecer. De igual forma, aquela mulher do fluxo de sangue de Marcos 5, 25, né, que todo mundo sabe da história, que sofreu na mão de muitos médicos, perdeu todo o dinheiro que tinha. Aí a Bíblia diz que ela ouviu falar sobre Jesus e a fé vem pelo ouvir. Fé foi sendo gerada e ela começou a dizer, a fé também fala, temos o mesmo espírito de fé, criei, por isso falei, também cremos, por isso que falamos. Ela começou a dizer consigo mesmo, se eu apenas tocá-lo, serei curado. E quando ela tocou Jesus, amados, para ficar muito claro, preste atenção nisso, para ficar muito claro, que a fonte de todos os milagres, de toda provisão, de toda intervenção sobrenatural é Deus. Para ficar muito claro, quando ela tocou Jesus, ele disse, alguém me tocou. E aí os discípulos carnal, como sempre eram, começaram a dizer, um monte de gente ia perto, e você está dizendo, alguém me tocou. Ele disse, não, esse toque foi diferente porque saiu de mim virtude, saiu poder de mim. E esse poder que saiu fez aquela mulher ser curada. Eu vou perguntar para você entender. De onde saiu o poder que curou aquela mulher? De Jesus, ele é a fonte. Mas quando Jesus se dirigiu a ela, o que foi que ele disse? Eu lhe curei. Não, ele disse, a sua fé lhe curou. Quantos estão entendendo? A gente precisa entender esse mecanismo, amados, essa engrenagem. O poder, a fonte de poder, Alexandre, estava, está e estará sempre disponível, que é Jesus. Que é Deus, Ele é a fonte. Nele está aquilo que eu e você precisamos. Só que essa água dessa fonte não vai correr atrás de você como uma chuva viva para lhe atingir onde você está. Mas se você for até ela, vai acontecer. Amém, glória a Deus. Estão entendendo? Para o centurião ele disse, como você creu acontecerá. Para essa mulher, depois de ela ter feito essas coisas todas, ele deixou muito claro, está registrado ali para o nosso ensino, saiu de mim poder, saiu de mim virtude, poder saiu dele, curou aquela mulher, resolveu o problema de saúde dela. Mas quando ele se dirigiu a ela para estabelecer o princípio, ele disse claramente, vai em paz, a sua fé te curou. Então é uma engrenagem, é um mecanismo. A minha fé, diga a minha fé, aciona a manifestação de Deus. Agora presta atenção na frase que você disse e eu vou fazer uma pergunta. A minha fé aciona somente as coisas de Deus? Não. Aí que tá. Não. A minha fé não aciona só as coisas de Deus. A minha fé aciona qualquer coisa que eu esteja crendo. E essa é a ênfase da minha mensagem. Imagina se repetir. As pessoas repetem o dia inteiro que não querem. Essa é a ênfase da minha mensagem. Amados, olha só. Quando Jesus disse para esse centurião, quando ele disse para a mulher, seja segundo a sua fé, ele estava falando sobre um princípio que talvez estivesse oculto às pessoas, porque elas estavam dentro de uma realidade religiosa, até a manifestação de Jesus, extremamente terceirizada. Era uma realidade religiosa que não expressava relacionamento. O homem se relacionava com Deus através dos sacrifícios, os sacerdotes iam lá, representava o homem naquele contexto de culto ali. Era uma coisa bem terceirizada. Consequentemente, eles não entendiam o que eu oro hoje, que o Espírito Santo ajude cada um de nós a entender. Por ter essa relação tão terceirizada, eles não entendiam o poder que eles tinham dentro dessa relação, né? O poder que eles tinham no que diz respeito àquilo
que estava em manifestação na vida deles. Ah, pastor, não estou entendendo ainda. Espera aí que você vai entender. Dentro dessa nossa realidade de fé, nós temos os nossos pilares doutrinários. Cremos em fé, cremos em cura, cremos em saúde divina, no sacrifício de Jesus, sacrifício substituto. E sim ou não? Sim, são pilares de fé. É uma grade de fé. Um currículo. Estou tentando usar vários sinônimos para que você entenda. Um currículo doutrinário, melhor dizendo. Bases, ensinos, fé, batismo com o Espírito Santo, juízo eterno, inferno, céu, tudo isso são coisas que a gente é exposto em ensinamentos e a gente decide se a gente crê ou não. Então há uma crença nossa em relação às coisas que nos são ensinadas. Até aqui você está entendendo? Mas na verdade, amados, o que rege a nossa vida na prática não é diretamente as crenças que nós temos nesses princípios. É como nós estamos acreditando nas coisas em relação àquilo que é pessoal para nós. Não sei se eu me faço entender. Então, por que existem todos esses princípios? Fé, cura, exatamente para que você tenha condição de fazer o que a Bíblia chama de transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. A gente vai começar a ter contato, Lucas, com os princípios bíblicos. O que Deus pensa sobre nós, né, agora que estamos nele, né, os planos que Ele tem para nós. Saúde, paz, suprimento, prosperidade, avanços, conquistas. Isso são as coisas doutrinárias e os pensamentos de Deus para nós. E isso nos são apresentados exatamente para nos dar a oportunidade da gente fazer o que todo mundo precisa, embora não reconheça. Que é o quê? Fazer a substituição do sistema de crença que rege a nossa vida para o sistema de crença que deve reger. Não sei se vocês estão entendendo agora. Antes de eu e você chegar nesse contexto onde nós estamos sendo apresentados à palavra e aos princípios pelos quais a gente deve viver, nós já tínhamos crenças. Sabia que não existe ninguém que não tenha crença? Ah, mas fulano é ateu, ele tem uma crença. É negar a existência de Deus. E a Bíblia chama ele de tolo, porque a Bíblia diz que o tolo diz que não há Deus. Já é uma crença. E eu não tenho nem pretensão de falar muito hoje, desde que o Espírito ministre isso ao seu e ao meu coração. Nós temos como objetivo, Fábio, ser regidos pelos princípios da palavra, porque eles rezam para nós benefícios, curas, ajustes, respostas, restituições, como eu já falei. É o meu e o seu objetivo, é ouvir a palavra, aprender e andar por ela. E ser regido por essas coisas. Mas até isso acontecer, que é um processo de exposição contínua, a Bíblia diz, pela nossa perseverança ganharemos a nossa alma, né? De exposição à palavra, Paulo diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Até que isso aconteça, e isso é intencional, isso é uma coisa que não acontece só porque eu estou ouvindo, eu preciso entrar num processo intencional de pegar os valores de Deus e substituir. Mas eu dizia, até que isso aconteça, mas a verdade é que nós estamos respondendo automaticamente a crenças que são muito pessoais. Deixa eu ver se eu ainda sou mais claro um pouco para você entender. Padrões bíblicos que devem reger a nossa vida. Por exemplo, sobre saúde. Né? A Bíblia diz, Isaías 53, certamente Ele já levou sobre si as nossas dores e enfermidades no madeiro, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus, mas Ele foi moído pelas nossas transgressões, pisado pelas nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é o princípio bíblico, a referência bíblica que eu e você devemos andar em relação à saúde divina. O que é? Andar curado, por quê? Porque dentro do padrão substitutivo da cruz, Jesus já levou todas as enfermidades. Então, se Ele já levou, eu não preciso mais levar. Isso é o padrão. Agora, o que nós estamos vivendo? Estamos vivendo esse padrão? Não. Nós estamos vivendo o que nós acreditamos sobre isso em relação à nossa própria vida. Estou conseguindo me expressar ou não? Amém. Estou conseguindo me comunicar. Embora os princípios sejam claros ali, existe uma relativação, uma relatividade, não sei qual é. Nós fazemos uma conversão, sabe o dólar?
O dólar é, não sei, Fábio, tu tá... 5 e poucos. Vai ser Pronto. 6 reais. O dólar é R$6. Por aí. Aí a gente vai comprar uma coisa em dólar, aí eu tenho que... $17. Fazer a conta. Aí eu tenho que fazer aquela conta assim, $17, 17 vezes 6, Só para arredondar um pouquinho mesmo. então 17 vezes 5 é 80 e pouco. Isso aí. Aí vou lá fazer a conta, aí vai dar tanto. O que é que isso tem a ver com o que a gente está dizendo? As verdades bíblicas, amados, elas são absolutas. Até porque o que a Bíblia diz sobre o que Jesus fez aqui está consumado. Ele levou sobre si dores, enfermidades, os nossos pecados. Ele enfermou para que a gente tivesse saúde. A Bíblia diz, inclusive, que os religiosos não querem, que ele se fez pobre para nos enriquecer. Inclusive isso. Então, levou todas as nossas enfermidades, sim ou não? Estamos andando em plena saúde? Sim. Glória a Deus. Estamos andando? Não. Mas o fato de eu não estar andando em plena saúde compromete o que Jesus já estabeleceu? Não. A Bíblia diz que ele se fez pobre para nos enriquecer. Isso envolve também finanças. A gente está nadando em dinheiro, está com as contas tudo pago, está tudo dominado? Não. Tem coisas pendentes. Agora, o fato de eu estar devendo, você está devendo, talvez, a gente não está com aquele carrão que a gente gostaria, com 3 casas, 2 iates. Isso vai comprometer os princípios do que Deus estabeleceu na palavra? Não. Então o que é que isso evidencia? É que embora exista um padrão muito claro sobre o que nós devemos crer, nós estamos recebendo em manifestação na nossa vida aquilo que acreditamos na perspectiva pessoal. Alô? Quantos conseguiram entender? Sim. Sabe que às vezes, amados, a gente acha nesse espaço aqui até a condição de culpar a Deus e transferir a responsabilidade para Ele, porque as coisas não estão acontecendo, embora Deus diga. Quantas vezes, amados, nessa minha vida de pastor, que já tem algum tempo, eu vi pessoas, por exemplo, sobre finanças que a gente falou aqui antes do culto, dizer, mas eu dizimo, mas eu oferto e as coisas não estão acontecendo. O que é que a Bíblia diz sobre o princípio de dar e receber? Que é dando que se recebe, que melhor coisa é dar do que receber. Que Provérbios 11, 25 diz, a quem dê generosamente vê aumentar. Isso é um princípio bíblico, e está resolvido, prego batido e ponta virada. Agora, quanto desse princípio está tocando de fato e de verdade a minha vida? Eu digo, a fração que você crê, a fração que eu creio. Misericórdia. Como é o nome dessa mensagem, pastor? Atacando o sistema de crença, confrontando o sistema de crença, porque nós estamos sendo a cada dia apresentados as verdades da palavra, para que gradativamente, eu queria dizer que eu gostaria de dizer assim, não se preocupe, no dia que você for apresentado a palavra, clim, tudo vai para o lugar, mas aí não seria verdade. E aí, além de culpar Deus, você ainda ia me culpar, aquele pastorzinho está mentindo. O que eu quero dizer, amados, na verdade, o que eu quero que o Espírito Santo nos ajude a entender, é que às vezes nós estamos focados aqui, precisa mudar isso, precisa ajustar isso, talvez até preciso largar isso. Tem muita coisa que está fora, tem que ajustar aqui, tem que ajustar ali, tem que ajustar acolá. Mas eu preciso dizer isso a vocês, porque é o que está no meu coração e é o que Deus tem ministrado a nós, que essas coisas que estão fora, elas são só um reflexo de como nós estamos crendo por dentro. Quer que eu diga uma coisa muito simples, Lucas? A Bíblia diz que Jesus foi punido pelos nossos pecados. Punido. Ele levou sobre si. Jesus experimentou separação de Deus. É outra coisa que os religiosos não admitem. Mas para que eu e você tivesse acesso à vida eterna, Jesus precisou experimentar a morte eterna. A Bíblia diz que no momento ele disse Eloi, Eloi, lama sabachthani. E isso, amados, é maior do que qualquer opinião religiosa. Tem um religioso que estiver falando, o tanto de ano que tiver, a igreja dele pode ter 50 mil pessoas. Se ele disser que existe qualquer... qual seria a palavra? Na obra de Cristo, se existir qualquer coisa que relativize, que diminua
Eu digo, é só opinião. Porque, amados, isso é a essência da nossa vida. Deus enviou Jesus para resolver esse problema. Você sabe o que é resolver um problema? Fulano, chamei o encanador. Estava pingando ali, molhando tudo, chamei o encanador. E aí, resolveu o problema? Mais ou menos, ainda tem uma mancha ali. Eu vou ter que botar um balde para parar um pouco de pingo. Resolveu o problema? Não. E assim muitas vezes, amados, nós tratamos a obra de Cristo. Por quê? Porque as próprias pessoas que deviam dizer as coisas como elas são, elas ficam estabelecendo regras para nos manter debaixo de culpa, para nos manter distante, fora do único lugar que pode trazer para nós aquilo que a gente precisa. Eu falava sobre a obra de Jesus resolver o problema do pecado. E por que a igreja enfatiza tanto o pecado? Para que as pessoas continuem debaixo de culpa. E aí, o que acontece é que, embora biblicamente falando, a Bíblia diga que Jesus veio para fazer o que a gente não foi capaz de fazer, e levou sobre si todo o peso que a gente não podia levar, e nele, por causa dele, as justas exigências da lei fossem cumpridas em nós, a gente, como crente, ainda vive debaixo de cacetada, de birrotada, acusados pelo pecado. Por quê? Porque, embora essa verdade seja muito clara, para mim ela é relativa. Vou até reformular essa frase. Embora essa verdade seja absoluta, para mim ela é relativa. No meu sistema de crença ela é relativa. Deus apagou, Jesus levou sobre si todos os meus pecados. Mas se eu não fizer assim, se eu não fizer assado, quantos estão entendendo? Amém. Amados, aí isso não é sobre a questão do pecado, eu só citei um exemplo. Eu estava indo em Sergipe, pastoreando lá. E um dia o Senhor trouxe ao meu coração um questionamento. Ele começou a dizer assim, como a nossa vida está, é uma grande evidência de como nós estamos crendo. Aí eu mandei outra pergunta, né? Senhor, então o problema é uma questão de fé? Eu disse, não, o problema não é uma questão de fé. É uma questão de no que estamos crendo. Estão comigo? Amém. Qual é a mensagem hoje? É a gente alinhar o nosso sistema de crença. Para que o seu coração se acalme, eu vou dizer, ninguém aqui está pronto, amados, nem eu, nem vocês. Nós não estamos, mas a gente precisa ter esse padrão. A cada dia que a mensagem é ministrada a nós aqui, ela tem essa finalidade, sinalizar, pontuar coisas para que a gente vá trazendo para a nossa própria vida. Amados, eu não preciso ser aqui tomado por uma manifestação espetacular do Espírito, para saber que muitos de nós, muitas vezes, está triste, estamos sobrecarregados, com coisas que se repetem, com coisas que parece que nunca vai deixar de acontecer. Estamos com a nossa alegria condicionada a essas coisas. E isso, onde é que está a essência disso? Onde é que está a razão principal disso? É que nós estamos dentro de um sistema de crença, onde por alguma razão nós acreditamos que a gente tem que estar ali. Não sei se eu me fiz entender. Mas isso é tão forte. Isso é tão forte. Não, isso é aqui mesmo que eu tenho que estar. Eu mereço isso. Engraçado que a gente só pega a doutrina do mérito, na maioria das vezes, para coisa ruim. Como quando você olha para você mesmo, por exemplo, se eu olhar para mim mesmo, para as coisas que eu mereço, e é por isso que a gente precisa entender sobre graça. Se eu olhar para mim mesmo, para as coisas que eu mereço, talvez eu entre hoje numa crise depressiva, eu vá direto para o divã de um psicólogo. Aí é por causa disso que eu e você precisamos mudar o nosso sistema de crença e entender que nessa vida onde eu e você estamos, como a pastora Maricela pregou aqui, quando Deus olha para nós é pelo prisma da graça.
Quando Deus olha para você, Lucas, não é contabilizando a quantidade de erro que você já cometeu na sua vida. Ele vai olhar para ti e ver você dentro de Cristo. Aleluia. É por isso que Paulo diz, aquele que está em Cristo. Não é aquele que está na igreja. Isso mesmo. Não é aquele que está na religião. É aquele que está em Cristo. Amém. Glória a Deus. Agora, o que eu tenho vivido, o que eu tenho recebido? Palavra de Jesus. Conforme você creu, será. Então o que a gente precisa? Olhar para nós mesmos, pedir a ajuda do Espírito Santo para a gente conseguir fazer isso. E analisar a nossa própria vida para a gente entender quais são as áreas onde eu estou mais perdendo dos benefícios que Deus já conquistou, porque na verdade eu estou crendo em coisas diferentes daquilo. Porque se eu perguntar sobre aquilo que é doutrinário, todos nós vamos dizer amém, todos nós vamos concordar, não, realmente é assim, é claro na Bíblia e tal. Agora, quando a gente olhar o que a fração daquilo que está em manifestação na nossa vida, eu digo, é apenas a fração do que nós cremos. E na maioria das vezes é tão pouco que aquilo que é alinhado muitas vezes está só aqui, ó, na nossa boca e não na nossa vida. Quantos estão entendendo, amados? Amém. Glória a Deus. Talvez eu continue essa mensagem no outro culto, porque eu não quero me aprofundar em outros tópicos. Eu quero chamar a sua atenção só para isso, para que a gente pense. Amados, foram anos o diabo construindo coisas para que a gente tenha crenças limitantes sobre nós mesmos, crenças erradas sobre nós mesmos. Isso parece não ser evangelho, isso parece não ser a pregação da... Amados, como foi ruim eu e você já ter caído de paraquedas dentro de uma realidade religiosa, onde as pessoas escolheram o que ia dizer e abduziram coisas que pareciam não ser espirituais. Porque quando Jesus começou a ministrar aqui, porque não sei para você, para mim a referência é Jesus, continua sendo, ele é o nosso exemplo. Amém. Quando Jesus começou a ministrar aqui, Alexandre, ele deu continuidade a uma mensagem que João Batista já estava pregando, que foi o seu precursor, e a base dessa mensagem era arrependei-vos. Sabe o que a religiosidade transformou nessa palavra? Arrependei-vos. Transformou numa palavra de cunho místico apenas, espiritual apenas, que tinha a ver com arrepender, voltar atrás em alguma prática errada e na medida do que você pode restituir. Esse é o contexto de arrependimento religioso. Preste atenção para vocês entenderem. Contexto de arrependimento religioso é: cometi um grande erro e tenho que voltar atrás, dizer que não quero mais fazer aquilo e na medida do que eu puder restituir. Esse é o conceito de arrependimento que a religião prega, inclusive a evangélica. Agora, o que foi que Jesus veio pregando e usando a palavra arrependei-vos? Quando você vai no original pegar a palavra arrependimento, é metanoia. Mude a crença, mude a mentalidade, mude o que você pensa. Veio o foco da religião, mas sempre está no pecado. Aí Jesus resolveu o problema do pecado e a religião fica dando sobrevida o tempo inteiro, sobrevida. O que é se arrepender? É dizer, não vou mais pecar, por favor, Senhor, me perdoe, nunca mais vou fazer isso. Amanhã faz de novo. Por quê? Porque o senso de condenação é que faz com que a gente repita os pecados. É verdade. E quando Jesus veio dizendo, arrependei-vos, mudança, noia, mente, mude a mentalidade, ele estava dizendo, você vai receber o que eu fiz e precisa se ver como alguém que não tem nenhum laço, nenhum vínculo com a vida passada. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Obrigado por isso, Senhor. Mas ninguém, por mais que lhe ame, pode crer por você. No quesito da sua identidade, não. Eu posso juntar a minha fé com a fé de alguém, orar em concordância por uma coisa, um evento, uma bênção que precisa chegar. Agora, se ver como nova criatura, se ver como alguém, você já esperou. Expectativa, amados, é um sinônimo de fé. Você já amanheceu o dia esperando os benefícios do Senhor?
Você já se levantou algum dia assim, dizendo, hoje é o dia que o Senhor fez para aquela urucubaca se acabar na minha vida? Você já amanheceu o dia pensando assim? Sabe por que às vezes isso não acontece? Porque a gente vem sendo regido por um sistema que muitas vezes autentica, legaliza, justifica. Eu e você está passando por um monte de dificuldades. Mas Deus não fez tudo o que fez na minha vida, não me tirou de onde me tirou, não me colocou onde me colocou, para eu ser um religioso politicamente correto. Eu vou pregar aquilo que a palavra diz. E embora eu e você, a gente pode estar atolado até aqui, em problema, em dificuldade, a vontade perfeita de Deus é conduzir eu e você vitoriosamente. Amém. É nos conduzir nos trilhos da sua bênção, para que a gente possa viver de tal forma que as pessoas olhem para nós e digam, tem solução, Deus é verdadeiro, Amém. Ele existe, é possível que as coisas sejam diferentes. Amém. Glória a Deus. Agora a gente precisa, amado, pegar o nosso teclado espiritual, achar a tecla delete e apagar tudo aquilo que construiu negatividade, um sentimento de culpa, aquela consciência meritória, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, senão não vai acontecer. Ei! Efésios 5:15. Desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém. Sobre Glória mim a também. Deus. Glória a Deus. Aleluia. A mensagem hoje é, vamos olhar o que está em manifestação na nossa vida, é o que a gente está crendo. Então, embora a Bíblia tenha sinalizado um monte de coisa, a gente relativiza isso. Não ando em saúde, por quê? Porque para mim eu não acredito. Não tenho andado em prosperidade, por quê? Porque embora seja uma verdade bíblica, na minha realidade não vai acontecer. Porque na minha sistema de crença bíblica é assim, Deus é a nossa fonte, Ele é o nosso Jeová Jireh, e Ele pode fazer uma pedra jorrar água. Esse é o sistema bíblico. Nosso sistema de crença é assim, ó. Eu sou um trabalhador comum que trabalho, aí as minhas portas de provisão é esse meu trabalho aqui, que muitas vezes não dá, e quando esse aqui não der, aí eu vou pensar, será que meu pai me empresta? Será que fulano, o aplicativo do banco pode ser que me dê isso? É o meu sistema de crença. E eu vou receber apenas aquilo que estou crendo. Seja conforme a sua fé. Vá, a sua fé lhe curou. Vamos olhar agora para Deus como fonte. Pense aí naquilo que você precisa, que eu estou precisando. E olha, será que tem em Deus? Será que Deus tem isso? Será que Ele pode dar isso? Só pensa. Agora, por que nós não estamos recebendo aquilo que Deus já deixou claro que quer dar? Porque no fundo a gente não crê que para nós vai ser assim. A gente fala sobre isso, nós oramos por outras pessoas. Vamos orar aqui. A Bíblia diz assim, ó. Pá. Aí quando você sai daquela oração, larga a mão, você olha para você e diz, mas comigo não é bem assim. Então isso mostra que nós estamos sendo regidos por um sistema de crença que precisa ser confrontado pelo que a Bíblia diz em Romanos 12:2. Não se amoldem. Eu tenho uma mensagem que é de conformados a transformados. Conformidade é você assumir a forma. As versões mais antigas de Romanos 12:2 diz, não vos conformeis. A gente pega a palavra conformeis no sentido, não se conforme. Não sei se aqui no sul é assim, aceite. Mas lá no Nordeste conformar é aceitar porque é o jeito. Fulano, se conforme, quer dizer, não tem outra forma. Mas quando a Bíblia diz, não vos conformeis com esse século, ele está dizendo, não assuma a forma. Não vos, tanto que a NVI diz, não vos amoldeis. Não entre no molde do sistema. Porque o molde do sistema é esse, se você não merecer, não recebe. Se você não se rasgar de trabalhar, você não paga. Esse é o sistema do mundo. Agora, qual é a diferença de conformados para transformados? É que conformados é aquilo que se alinha fora. E transformados é aquilo que acontece dentro. Entenderam? Amém. A principal transformação, Lucas, não é aquilo que as pessoas podem ver de primeira quando eles olham. Porque aquilo que alguém vê hoje
em mim pode ser produto da consciência que eu tinha desse encontro. Aí eu sei que eu vou ter um encontro com fulano, então eu vou botar a roupa certa, a blusa certa, e quando ele me ver vai dizer, fulano está bem. Mas isso não é o que eu sou. O que eu sou é aquilo que vem de dentro. E é por isso que a mensagem sobre transformai-vos não fala inicialmente sobre aquilo que as pessoas podem ver. Quando a Bíblia fala sobre transformai-vos, é pela renovação da vossa mente, da vossa mentalidade, é o que você está crendo. Aí sim, mudanças que começam dentro, elas se mantêm. Mudanças que são apenas fora, elas são produtos do momento. E depois elas voltam a ser o que era antes. Quantos estão entendendo? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, não pense no seu irmão agora, pensemos cada um na mesma. No que eu tenho crido? Será que eu estou crendo no que a Bíblia diz? Se não está, não se sinta pesado. A gente não está aqui para julgar ninguém. A gente está aqui só para aprender essa verdade. As coisas que eu tenho recebido, na verdade, é as coisas que eu estou crendo. Quer saber realmente no que você está crendo? É aquilo que você verbaliza, não no contexto da igreja, porque no contexto da igreja a gente só fala o que é certo. No contexto da igreja a gente só diz, eu sou abençoado, eu sou guiado pelo Espírito, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... Porque está tudo favorável aqui. Há uma unção que opera na coletividade para essas coisas. Mas o que a Bíblia diz é que fora dessa realidade a boca fala do quê? Quer saber o que você está crendo? É aquilo que você fala quando não existe um ambiente todo preparado para você falar correto. Dificilmente você vai me ver agora nessa pregação falar alguma coisa que não esteja em linha. Por quê? Porque tudo aqui está cooperando para isso. Agora, para eu e você sabermos realmente no que a gente está crendo, é fora daqui, é no dia a dia, é quando a circunstância bate à nossa porta, é quando você abre a geladeira e parece um coco, sabe um coco? Só tem água dentro. E ovo. Qual é o modelo da sua geladeira? Minha geladeira é modelo coco. Você abre, só tem água. É nessas horas que a gente vai expressar o que está dentro. Amém. Aí sim, ali a gente vai saber no que nós estamos crendo. Na verdade, o que nós estamos vivendo é uma denúncia daquilo que a gente está crendo. Quando eu digo denúncia, eu quero dizer no sentido mais leve que tiver, se tiver. Né? Porque não é denúncia no sentido acusativo, né? É denúncia apenas no sentido expositivo, de você poder ver. Tá assim, é porque eu estou crendo nisso, ou eu estou crendo errado. E a nossa mensagem hoje, simples assim, amados, é que, embora tenha toda essa grade doutrinária para eu e você crer que são coisas verdadeiras e favoráveis à minha e à sua vida, nós não estamos vivendo por elas, nós devemos viver por elas. É o nosso objetivo, viver por aquilo que é bíblico, viver pelo que a palavra nos ensina, viver considerando o que Jesus fez. Mas na verdade a gente tem respondido aos impulsos causados pelo sistema de crença que a nossa criação formou, que os nossos relacionamentos formou. Tem gente hoje que acredita sobre si só aquilo que é produto dos maus tratos de anos de um casamento opressivo. Tem gente que aquilo que acredita sobre si é apenas o produto de anos de uma relação de pai e filho negativa, opressiva. E é por isso que quando a Bíblia fala sobre a obra de Jesus, ela não diz para a gente mesclar o passado com o presente. Ela diz, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo por alto. Amém. Glória a Deus. Oh, Deus. Recebemos, Pai. Sabe, amados, porque a Bíblia diz que se a gente não for como criança, a gente não vai entrar no reino de Deus. A gente entende que isso é, se eu não for como uma criança, eu não vou entrar no céu. Não, o reino de Deus é uma coisa, o reino dos céus é outra. Quando Jesus fala sobre o reino de Deus, ele fala sobre algo que está vindo, não sobre algo que a gente vai.